Obrigado, boa tarde. Com muita alegria, né, que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês a respeito de um assunto que me é muito caro, né, um assunto que eu gosto muito de pesquisar. Inclusive, aqui deixo registrado que eu cheguei à história indígena por ser historiador. E digamos assim, que eu me tornei muito do que eu sou como historiador devido aos causos de um bisavô que a gente conversava muito ao pé do fogão a lenha, né? Lá em Virgínia, meu saudoso bisavô, Sebastião Labate Uchoas, e muito do que sou como historiador devo aos causos ao pé do fogão a lenha. E como é que eu cheguei até a literatura indígena? Na verdade, a literatura indígena é um dos assuntos que eu costumo me debruçar como pesquisador de história indígena. Na verdade, o meu foco é a história indígena da nossa região do Rio Verde, aqui no sul de Minas. E justamente por ler muito sobre a história indígena regional, eu acabei lendo mais também sobre a história indígena de uma maneira geral e vendo como que a história e a literatura indígenas são bastante interligadas. Então, eu acabei chegando, digamos assim, à literatura indígena, pesquisando história indígena, e vim trazer um pouco das minhas leituras, um pouco dos meus estudos, né, para vocês. Como já foi apresentado aqui, meu nome é Gustavo Uchoas Guimarães. Deixa eu ver se eu me... Então, quem aqui é professor? Quem aqui é professor? Aliás, eu levanto também, né, que eu sou também. E dos que são professores, quem que é da área de língua portuguesa, ou arte, ou história? Ótimo. Então, a lei número 11.645, de 2008, diz que nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, em todas as escolas do Brasil, tem que ser ensinado história e cultura dos povos indígenas do Brasil. Então, não é algo opcional para o professor, é obrigatório. Tá. E a lei ela vai dizer que, mesmo que o ensino de história e cultura indígena vá permear todas as disciplinas, ou, usando um termo mais recente, mais moderno, os componentes curriculares, né? Então, tem que ser uma tarefa de todos os componentes curriculares, mas o foco tem que ser história, arte e língua portuguesa. Então, os professores dessas três áreas, não só para os maiores, tá? Não é só para os do ensino fundamental, séries finais, ou para o ensino médio. Também para educação infantil, é claro, adaptar aquilo à idade das crianças, e também as séries iniciais do ensino fundamental. Então, do 1º ao 5º ano, também tem que constar história e cultura dos povos indígenas. Isso já está na programação da Base Nacional Curricular Comum, BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, é o conjunto de tudo que tem que ser ensinado nas escolas. E história e cultura indígena está ali nesse meio. E justamente dentro disso é que vai entrar a literatura indígena, né? Mas como é que surge a literatura indígena no Brasil? Como que ela passa a ser trabalhada? Como que ela deve ser trabalhada na escola? Então, tem toda uma série de questionamentos que são feitos, né, que eu coloquei no meu material. A princípio,
nós tínhamos, na história brasileira, não exatamente uma literatura produzida por indígenas. Nós tínhamos uma literatura feita por não indígenas, né, então, principalmente brancos, uma literatura sobre os indígenas. Então, você tem, lá no século XVI, a chegada dos portugueses, os colonizadores portugueses, que vão escrever sobre as populações locais. Então, você tem aí o trabalho, por exemplo, do José de Anchieta, do Pero Magalhães de Gandavo e outros padres, viajantes, aventureiros, que escrevem sobre os indígenas e que vão reproduzir toda uma série de preconceitos. Então, por exemplo, o Pero Magalhães de Gandavo dizia que na língua tupi não existia a letra F, a letra L e a letra R. E realmente não tinha, né? Passou a ter depois no contato com os portugueses. Mas a explicação que o Pero Magalhães de Gandavo, né, oferecia para isso era uma explicação bastante preconceituosa. Ele dizia que o tupi não tinha F, L e R porque os indígenas não tinham fé, lei e rei. Então, eram, do ponto de vista português, né, eram ateus ou pagãos, eram, digamos assim, usando uma palavra atual, né, seriam anárquicos, né, não tinham lei, não tinha nada, né, e não tinham governo. Então, né, do ponto de vista português, eram selvagens. E o José de Anchieta também ele vai escrever muita coisa para os indígenas, principalmente para pregação religiosa. Então, por exemplo, o padre José de Anchieta ele vai colocar Tupã como sendo o Deus cristão. Então, ele vai fazer com que a entidade mitológica, o ser divino chamado Tupã, comum entre os povos de língua tupi, ele é associado ao Deus cristão. Então, para convencer os indígenas do litoral brasileiro, José de Anchieta dizia que os indígenas, ao adorar Tupã, já estavam adorando o Deus cristão. Agora só faltava receber o batismo e se tornar católico. Tá. E, com o passar do tempo, você tem como eu disse, uma literatura que vai reproduzindo preconceitos, vai sempre com um olhar eurocêntrico. Então, a Europa no centro, né, esse olhar do europeu no centro, sempre do ponto de vista europeu. E assim é que vai chegar ao século XIX no Brasil com o romantismo. Então, você tem uma linha indigenista no romantismo, principalmente o José de Alencar e o Gonçalves Dias, que vão colocar ali personagens indígenas, vão valorizar o indígena, né? O indígena é símbolo do Brasil, até porque, historicamente, havia a construção de uma nacionalidade, né? O ser brasileiro estava em construção na mente das pessoas. Então, era necessário que se tivesse símbolos nacionais para despertar nas pessoas um sentimento nacionalista, um sentimento patriótico. E o indígena serve, ali no século XIX, a este propósito, né? O propósito de simbolizar aquilo que era original do Brasil. Só que o indígena, nos livros do José de Alencar e do Gonçalves Dias, ele vai aparecer de forma estereotipada. Então, é criado um modelo de indígena que não correspondia exatamente à realidade. Então, primeiro, o indígena ele é sempre colocado como um personagem do passado, né? Então, você não vê livros do século XIX ambientados no século XIX falando de personagens indígenas. Não.
No século XIX, livros que tinham personagens indígenas normalmente eram ambientados no século XVI, no século XVII, né, no século XVIII, então sempre lá atrás. Então, o indígena era símbolo nacional, mas era coisa do passado. A proposta que havia de modernizar o Brasil, a proposta que havia de construir um Brasil que acompanhasse o desenvolvimento da Europa e tal, essa proposta não incluía o indígena. Essa proposta incluía o branco. Né? Tanto é que as teorias raciais do século XIX influenciavam muito o Brasil no sentido de se produzir um embranquecimento da sociedade, tornar a sociedade brasileira branca. Por isso, por exemplo, é que se incentivou tanto a vinda de europeus para cá. Claro, os italianos e os alemães, os portugueses que vinham para cá, talvez não tinham culpa disso, dessa mentalidade nossa. Mas a intenção era essa: vamos trazer cada vez mais brancos para que o indígena e o negro, aos poucos, realmente se tornem coisa do passado. No Brasil moderno não cabe aqueles que não são brancos. Então, a literatura vai reproduzir isso. O indígena é visto como símbolo nacional, mas do passado. Foi bom, foi importante na formação do Brasil, mas está no passado. Né? E assim vai aparecendo o indígena na literatura brasileira. Você vai ver ali, no início do século XX, o movimento modernista, por exemplo, o autor Cassiano Ricardo, Cassiano Ricardo, por exemplo, ao escrever o livro Martim Sererê, ao escrever o livro Martim Sererê, ele vai colocar o indígena também como um dos formadores do Brasil e tal, mas quem é o protagonista? O bandeirante. Então, teve uma indígena ali, né, na história ali, né, o livro do Cassiano Ricardo, né, tem uma indígena que se relaciona com um português, aí o português traz a noite para ela, no caso aí a noite simbolizando o africano, e da junção ali desses elementos nasce um gigante de botas, que era o bandeirante. Então, o bandeirante é o protagonista, aquele que realmente civilizou o Brasil, aquele que trouxe a ideia de um Brasil grande, um Brasil que integra o litoral com o interior, mas o indígena já está para trás, é passado. Né? E não se dava ouvidos às vozes indígenas. Essa movimentação histórica de indígenas mostrarem sua literatura, quando é que isso começa? É algo muito recente. Já vai se ver algumas poucas experiências na década de 1980. Então, você vai ter ali, por exemplo, algumas publicações da escritora Eliane Potiguara. Potiguara é o nome de um povo indígena do Rio Grande do Norte, e ali de algumas outras regiões do Nordeste do Brasil. A Eliane Potiguara ganhou visibilidade também por ter sido esposa do cantor Taiguara. Então, ela foi casada com o Taiguara, né, ali nos anos 70 e 80. Foi uma época que o Taiguara foi bastante perseguido pela ditadura militar no Brasil, foi muito censurado. E a Eliane Potiguara tem essa visibilidade e também começa a escrever. Né? E a Eliane Potiguara, ela tem algumas obras, uma delas se chama Metade Cara, Metade Máscara. É uma obra assim, belíssima, né? Eu li algumas partes da obra e depois eu vou ler um trechinho. Eu selecionei um poema tirado desse livro, que mostra bem assim,
a força da mulher indígena, ao mesmo tempo a indignação contra o colonizador que quer calar o indígena, né? Então, aliás, eu vou ler depois, não, vou ler agora. Então, de Eliane Potiguara, Brasil. Que faço com a minha cara de índia, e meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? Que faço com a minha cara de índia, e meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia, e meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? Que faço com a minha cara de índia, e meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro, eu sou história, eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. Ventre que gerou o povo brasileiro, hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. E depois dela vieram alguns outros escritores, já nos anos 90, como é o caso do Daniel Munduruku. O Daniel, que é, né, do povo Munduruku, lá em Mato Grosso, ele hoje é o principal nome quando se fala em literatura indígena no Brasil. Ele tem, se não me falha a memória, em torno de 60 livros lançados. Foi o primeiro indígena na história do Brasil a ter o título de doutor, né? Ele é professor na USP. Atualmente ele mora no interior de São Paulo, ali em Lorena. E o Daniel abriu caminho para uma geração de escritores indígenas que veio mostrar a diversidade, né? Veio mostrar a diversidade dos nossos povos e trazer, vamos dizer assim, uma literatura que tem características um tanto quanto diferentes daquilo que a gente tem como o tradicional, né? Então, aquela, digamos assim, aquela ideia de literatura de base europeia ou modelo, né, do colonizador. Por exemplo, muitas histórias que são publicadas como literatura indígena, muitas vezes elas não são tratadas do ponto de vista do direito autoral como obra de um só. Né? Então, foi publicado um livro, tal, então o direito autoral vai para quem? Vai para o autor. Tá, mas o livro foi escrito contando uma história coletiva. É uma história que uma aldeia inteira conta como tradição oral, de geração em geração, e alguém escreveu. Né? Até porque as culturas indígenas têm essa característica da oralidade como uma de suas principais marcas culturais. Né? É muito comum você chegar, você ter nas aldeias ou em outros espaços onde você tem indígenas convivendo e a tradição ela ser passada de forma oral. Então, as histórias que são contadas pelos mais velhos para os mais novos e tal, né? Essas histórias que transmitem os mitos, transmitem as características daquela gente, né, daquele povo, e isso, a partir da década de 1980, passa a ser escrito e publicado. Só que, por muito tempo, ainda assim, depois da década de 1980, e até hoje ainda existe um pouco essa dificuldade da literatura indígena encontrar espaço. Né? Porque preconceitos foram semeados e construídos ao longo de séculos.
Ah, o indígena é preguiçoso, o indígena é selvagem, ah, o indígena, se ele usar roupa e morar numa casa de alvenaria, já não é mais indígena, ele tem que morar no meio do mato, né? Ele tem que andar pelado, ele tem que ter pintura no rosto para ser considerado indígena. Se ele usa celular, ele não é mais indígena. Então, há toda uma série de preconceitos que bloqueia o crescimento da literatura indígena. Existe um preconceito em relação às publicações. Tanto é que, recentemente, foi criada uma editora, se eu não me engano, em Manaus. Em Manaus. Livraria Maracá. Né? A Livraria Maracá, ela foi criada especialmente para divulgar literatura indígena. Então, ela só publica autores indígenas. Né? Então, é uma forma de divulgar, de colocar aí para o público brasileiro essa modalidade de escrita, né? essa forma de produção literária que, para muitos, é desconhecida. E eu falo isso porque, em todo lugar que eu vou, às vezes eu pergunto para as pessoas: você conhece algum autor indígena aqui no Brasil? A maioria fala que não. Né? Ou até mesmo entre os meus alunos. Né? Isso porque eu falo muito de história indígena, falo muito de cultura indígena, e mesmo assim ainda alguns desavisados ainda falam: não, mas eu nunca ouvi falar de autor indígena. Eu falo: então você não está prestando atenção nas minhas aulas. É uma forma de pegar aluno, sabe, desatento. Porque a maioria das pessoas ainda tem preconceitos, né, como eu disse, preconceitos que bloqueiam, né, não querem conhecer, ou então realmente nunca ouviram falar, e hoje em dia vem tendo aí iniciativas para... Ah, tá. Eu mencionei a lei 11.645 de 2008. Logo depois veio a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Veio a BNCC para estabelecer que o ensino de história e cultura indígena deveria fazer parte do currículo de todos os componentes que devem ser ensinados na escola. E com foco, como eu disse, em história, arte e língua portuguesa. No caso de língua portuguesa, eu cheguei até a colocar nos meus slides, na hora que aparecer, né, eu coloquei o exemplo de uma habilidade que é prevista na Base Nacional, uma habilidade a ser trabalhada com o ensino médio, aonde eles têm que analisar características de textos literários indígenas, africanos, europeus e latino-americanos. Só que, no papel, é muito bonito. Né? O Ministério da Educação está promovendo a diversidade étnico-racial nas nossas escolas. Lindo. Mas, na prática, aí que mora o problema. Porque, se você conversa com professores, a maioria vai dizer o seguinte: eu não sei disso, eu não conheço isso. Nem sabia que isso existia. E eu tive a comprovação científica disso ao fazer o meu mestrado. Eu fiz o mestrado na área de educação, lá no Paraguai. Defendi a minha dissertação, meu trabalho final, em julho deste ano. Fui aprovado, graças a Deus. E agora fazendo doutorado, né, porque a gente
se sacrifica bastante, parece que gosta do sacrifício e quer mais, né? Então, aí eu entrei no doutorado. Mas o meu trabalho do mestrado foi um levantamento histórico e arqueológico sobre a presença indígena aqui na região e depois colocar isso em função da educação. Então, eu entrevistei professores sobre os conhecimentos que eles tinham a respeito de história indígena regional, né? E o que me responderam nas entrevistas, eu já, assim, de certa forma, já sabia, né? Só faltava uma comprovação científica daquilo. Ah, meus slides! Êêêê! Maravilha! Mas agora eu vou acabar de contar o caos do mestrado. Aí eu fui entrevistar os professores e tal. Você conhece a história indígena da nossa região? A maioria respondia que não. Você teve algo sobre história indígena? Nem disse que era regional. História indígena em geral. Na sua formação inicial, e está tendo na sua formação contínua, a maioria diz que não ou que talvez. Tá. E aí depois, na minha dissertação, eu faço essa reflexão, né? Então, que a gente não pode também culpar o professor, né? A lei coloca, os documentos do Ministério da Educação estabelecem, mas se o professor não trabalha aquilo, a culpa é dele, por isso que a educação no Brasil está ruim. Não, não. Né? Muitas vezes a falha está na formação desse professor. A lei e as diretrizes do Ministério da Educação estão aqui. O professor está de cá. O problema é o meio aqui, a conexão. Como é que vai chegar isso para o professor? Né? Tem que ter formação. Só que muitas vezes a gente vai, falo aí aos professores, né? A gente vai em cursos de formação aí para escutar a mesma coisinha superficial de sempre, um blá, 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 de gente que nunca pôs o pé em sala de aula e não conhece a realidade da educação. E aí aquilo que realmente é importante acaba ficando de fora, né? Agora vamos aos slides. Então, pode... não pode não, peraí. Aqui na capa, eu coloquei essa figura, deixa eu afastar um pouquinho aqui, para vocês verem. É uma parte da capa deste livro aqui. Eu sou Macuxi e outras histórias. Eu sou Macuxi e outras histórias. E é um livro muito bonito, porque ele foi escrito por uma autora chamada Julie Dorrico. Atualmente, a Julie Dorrico, se não me engano, mora na França, deve ter uns 30, 32 anos de idade, e ela nem sempre sabia que ela era indígena. Ela mesma, até ela conta isso no livro, ela fala que ela se descobriu indígena depois dos 20 anos de idade, porque ela morava em Rondônia, e... né, de uma família que trabalhava com mineração, e aí a mãe dela que contou para ela que, na verdade, eles tinham uma origem lá em Roraima, e do povo Macuxi. E aí depois, aí ela conta aqui no livro sobre a experiência de ter ido a Roraima, conhecer a bisavó, uma senhorinha indígena Macuxi, né, conhecer a avó, conhecer toda a sua gente, né, o seu povo. E aí esse livro aqui, até para mim é especial, porque eu tinha contato com a Julie pelas redes sociais, e aí a gente trocou livro. Né, eu mandei um meu para ela, e ela mandou este para mim, e ela escreveu aqui, né, com o desejo de que as pimentinhas dancem no rio da tua memória.
né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse livro e vale a pena. Inclusive, tem na Livraria Maracá. Tá? Então, quem quiser, Livraria Maracá tem. E agora pode seguir adiante. Vamos lá, vamos para o... eu? Não, você mesmo, eu esqueci. Eu não estou acostumado com isso. Vamos lá. Tá. Essa parte do quem sou eu já falei de mim, já está ótimo. Não, né, sou membro, né, de várias associações, academias, né, mestre. Isso aí, digamos assim... Bom, casado com a Marielle, isso tem que destacar. Pai do Alexandre, né, isso é... Alexandre o Grande, 7 anos. Né, mas o quem sou eu é uma resposta, assim, uma tarefa imensa e complexa. Então, vamos para frente. Escritor, poeta, professor. A criança escreve também, tá? O meu filho escreve também. Essa parte eu já contei. Aliás, aqui, nesse material, eu não coloquei à toa o título Voz Própria. Por quê? Normalmente, a gente vê assim, tal pesquisador dá voz aos indígenas, ou dá voz aos negros, dá voz à comunidade LGBTQIA+, dá voz às mulheres. Não, esses grupos já têm voz, não precisa ninguém dar voz a eles. Ninguém precisa dar voz a quem já tem. A única coisa que, no caso, por exemplo, vale para todos esses grupos que eu mencionei, mas especificamente no caso dos indígenas, muitas vezes o que ainda está faltando é quem dê ouvidos. Né? É quem dê ouvidos. Então, eu já tinha digamos assim, eu já tinha esse pensamento, essa mentalidade, mas da forma como eu estou resumindo aqui, eu aprendi com um professor indígena chamado Edson Caiapó. O Edson Caiapó, ele é professor no Instituto Federal da Bahia e eu participei com ele de uma live em 2021 por causa de um livro que havia sido escrito pelo saudoso Mauro Brandão, né, de saudosa memória, e tive essa honra de participar junto com o Edson. Eu já tinha lido coisas que o Edson escreve, né, e eu, de repente, fui convidado a participar de uma live junto com ele. Né? Que honra! E o Edson falou isso que eu já pensava, mas eu nunca tinha tido digamos assim, a capacidade de resumir em tão poucas palavras. Né? E o Edson falou, é necessário que aqueles que pesquisem, que escrevem sobre os indígenas, tenham consciência de que não estão dando voz. Eles não estão falando pelos indígenas, mas sim estão dando ouvidos e falando junto com. Então, não está falando pelos indígenas. Eu falo junto com e dou ouvidos. Né? Tanto é que aí, de uma forma, digamos... assim, alguns acham poético, outros acham meio sinistro, mas eu falo que quando eu pesquiso os povos indígenas do passado, aqui no sul de Minas, eu falo que eu estou dando voz aos mortos, né? Àqueles que no passado tiveram suas vozes caladas, e aí quando eu pego um documento histórico, quando eu pego um objeto arqueológico, eu pego com todo respeito, porque são vozes que vão me dizer algo. Então eu tenho que estar com os ouvidos bem atentos. Aquilo ali não é só um objeto de estudo, é uma voz que vai falar comigo. Né? E eu tenho que estar todo ouvidos. Podem falar, eis-me aqui ouvindo. Então, e a mesma coisa aqui também, né? Por isso que eu disse voz própria. Então, ao longo do século XX, principalmente aí nas últimas décadas, a literatura indígena foi uma forma de mostrar que os indígenas têm voz própria. É bom ter outros falando junto com eles? Sim. Mas que ninguém tente falar por eles, no lugar deles. Né?
Vamos lá. Opa. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, agora foi demais. E aqui, essa imagem também não é à toa. O Ailton Krenak, quem aqui conhece, quem aqui já ouviu falar de Ailton Krenak? Né? O Ailton Krenak é o primeiro indígena na história do Brasil a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse ano passado, se não me falha a memória. E esta foto mostra o Ailton Krenak, em 1987, fazendo um discurso no Congresso Nacional em defesa dos direitos dos povos indígenas, e enquanto ele discursava, ele foi pintando o rosto de preto, cor de luto também entre vários povos indígenas, mas além de ser cor de luto, é também cor de luta. Simboliza os guerreiros que vão à luta, né, e se pintam de preto, né, porque estão em guerra. Então, e foi um gesto muito simbólico, porque era um momento na história do Brasil em que os povos indígenas estavam se unindo, inclusive Ailton era, na época, presidente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, para que os direitos indígenas fossem contemplados e mencionados na Constituição brasileira. E aí, realmente, pela primeira vez na história do Brasil, uma Constituição, que é a atual, fala dos direitos dos povos indígenas. E, a partir dali, vão surgindo, aos poucos, né, apesar ainda das lutas, apesar dos preconceitos, mas vão surgindo políticas públicas, vão surgindo iniciativas em prol dos povos indígenas do Brasil. E, nesse contexto, é que a literatura também vai ganhando seu espaço como um instrumento de luta. Né? Porque muitas lideranças indígenas e muitos escritores indígenas perceberam que era necessário se render, né, à tradição escrita como forma de preservação da sua cultura, como forma de resistência. A oralidade é uma das características principais das culturas indígenas no Brasil, não só no Brasil, né? Mas foi necessário também se render à tradição escrita como forma de preservação, de divulgação, de resistência, de luta. Deixa eu ver, já falei da livraria. Tá, então. Aqui. Características únicas da literatura indígena. Primeiro, a conexão com a natureza. Então, não há autor, não há livro em literatura indígena que não fale de natureza, que não fale do contato com a mãe terra, que não fale do contato com os animais, com as árvores. Então, há uma forte conexão com a natureza mostrada na literatura indígena. A segunda característica, a oralidade e a tradição, já falei disso. A diversidade cultural é outra coisa importantíssima. Quando eu falo em literatura indígena, eu estou usando uma palavra que é tão simples e que corre o risco de esconder uma diversidade muito grande. O Brasil tem 305 povos indígenas. Então, quando eu falo literatura indígena, e não atento para esse detalhe, né, da diversidade, eu corro o risco de usar essa expressão como uma simplificação extrema, né, esconder essa riqueza de diversidade cultural. Outro ponto também que faz parte da literatura indígena, que eu já disse aqui, resistência e memória. Né, busca justiça, busca reconhecimento de suas culturas, de suas terras, busca superar preconceitos. Então, a literatura indígena tem esse forte papel atrelado ao contexto histórico, social, cultural dos povos de nosso país.
Ah, é para cá, né? Deixa eu ver. Eita. Tá. Alguns nomes. É claro que, assim, você vai encontrar hoje, ainda bem, dezenas de escritores indígenas que estão aí no mercado, que estão vendendo seus livros, estão divulgando as culturas indígenas. Mas aí eu fiz uma pequena seleção, com medo de ser injusto com alguns deles, dos que ficaram de fora, mas vamos lá. O Daniel Munduruku, é o de cima, né? Ele, como eu disse, já escreveu em torno aí de 60 livros, é hoje o principal nome da literatura indígena no Brasil. O Ailton Krenak também dispensa apresentações. A Julie Dorrico, de quem eu falei agora há pouco, com seu livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. A Elaine Potiguara também, com seu livro, os seus livros, né? Por exemplo, Metade Cara, Metade Máscara, A Cura da Terra. Então, a Elaine Potiguara escreve muita poesia, né? A Julie Dorrico já escreve em prosa. E, aliás, essas dicas valem, por exemplo, aí para o Leia Mulheres, viu? Anote os nomes, porque são, hoje, né, nomes importantes na literatura indígena. Outros... sempre... Eu acho mais fácil ir passando, porque esse negocinho aqui não me dei bem com ele. Deixa aí. O Olívio Jecupé, é o primeiro ali à esquerda em cima, ele é autor, né, entre outros livros, aí, de O Presente de Jati Jaterê. Aliás, o Jati Jaterê, para quem não sabe, é um mito indígena, né? É mito do povo Guarani, e que depois, com o passar do tempo, virou Saci Pererê. Né? Na língua brasileira virou Saci Pererê. E eu fui saber que o Saci tem origem indígena com o livro que também conta o mito do Saci Pererê, escrito pela Geni Nunes, de baixo à direita ali. Né? A Geni é psicóloga, ela é do povo Guarani também, e atualmente ela é pesquisadora na área de psicologia, lá na USP, mas ela escreve também, né, principalmente histórias do povo Guarani, que ela reúne, né, e publica para divulgação da cultura Guarani. E o Olívio Jecupé, voltando a ele, né, o Olívio Jecupé, como eu disse, ele é um escritor mais antigo, ele escreve histórias indígenas desde a década de 1990, e ele é pai, inclusive para quem curte rap, aí, ele é pai do MC Kunomi, rap em língua guarani, rap falando de cultura indígena, é muito legal, viu? De vez em quando eu escuto. É uma experiência fantástica, assim, uma experiência musical muito boa. E temos também a Graça Graúna, né, ali à direita em cima, e o Cacauerá. O Cacauerá, ele se define como tapuia, embora ele também... Aqui, que vem um trecho da obra Tupã Tenondé. Isso. Ele diz que é tapuia, mas, digamos que ele foi adotado como Guarani, né? Então, Guarani também. E o Cacauerá, ele também é escritor, né, que publica há bastante tempo, há mais de 30 anos. Ele, se eu não me engano, ele saiu também na política, candidato a algum cargo lá em São Paulo, né? Então, assim, que é outro ponto também que os indígenas vêm ganhando bastante espaço, né? A política. Então, é interessante depois vocês pesquisarem isso, indígenas na política,
é um bom tema a se pesquisar. Vamos lá, da Geni eu já falei. Antigamente, eu e minhas histórias, né? Quando eu era mais frequente nas redes sociais, hoje eu sou mais sumido de redes sociais, né? Cansei disso. Mas quando eu era mais frequente, eu gostava muito de conversar pelo Facebook ou pelo Instagram com a Geni, com a Julie. Se eu não me engano, eu cheguei a trocar uma ideia com o Daniel Munduruku, antes dele virar ator da Globo. Né? Virou ator da Globo, ficou muito famoso, aí já nem sabe que eu existo. Mas né, cheguei a trocar alguma ideia com ele. E eu lembro que eu participava de um grupo de WhatsApp com vários indígenas. Aí eu contava isso para os meus alunos. Aí eu e os causos, né? Vamos lá. Eu contava isso para os meus alunos, e os meus alunos faziam uma cara de estranhamento. Indígena no WhatsApp? Como assim? Falando pelo celular? Aí eu, debochado, falava, não, pegou a mandioca e captou o sinal. Lógico que é pelo celular, cara pálida. Né? E foi assim, uma experiência bacana, porque aí eu conversava, né, com gente do Amazonas, Pará, alguns escritores. Né, Deixa eu ver. Teve uma época que sim. A Julie. A Eliane Potiguara? Eu acho que eu cheguei... Isso, verdade. Eu cheguei a adicioná-la no nosso grupo da APSU, mas depois ela saiu. Isso. Foi mesmo. E a gente tinha um contato legal, conversávamos, tal. Uma outra também, que até eu não coloquei aqui exatamente, é a Márcia Cambeba. A Márcia Cambeba é uma professora de geografia, e Cambeba é o nome do povo a qual ela pertence, lá do Amazonas. E a Márcia, eu trouxe até um poema dela aqui. Ela escreve poesias também, e ela, inclusive, chegou a participar de um entardecer literário nosso durante a pandemia, mandando um poema chamado A Força da Mulher Indígena. Eu vou ler um pedaço para vocês. Dona das eras, filha do rio, aprendeu com as águas a seguir sempre em frente, superando desafios. Caminho que a aldeia ensinou, na vivência o aprendizado, sabe ser liderança, faz sua luta com cuidado, na pisada a confiança. Na cidade sua voz é ouvida, nas tribunas e nos jornais, articula e busca direitos pela vida dos seus e dos animais. Entende a força do sagrado, a ciência vem do fumo tragado, na casca do tauari é enrolado, permissão aos seres encantados, já chegou a pajé para dar seu recado. No cuidado com os filhos, é doutora e sabe ensinar, observa de longe o menino com as águas conversar, no silêncio da escuta o ensino primeiro, cuidar do outro é viver o verbo amar. E tem mais um pouco aqui, mas até também para respeitar o horário, eu não sei que horas são, que o meu celular acho que ficou aí. Não, tô só 5 minutos atrasado, vamos lá. Então, só para... Pode passar, fazendo favor. Pode passar. Hoje, o papel da literatura indígena no mercado editorial. Então, qual que é a importância da literatura indígena? Primeiro, a visibilidade e o reconhecimento. Então, assim, tem muitos preconceitos? Tem. Tem muita gente que não conhece ainda? Tem.
Mas, se você comparar com 30 anos atrás, hoje a literatura indígena até está bem visível. E essa literatura vem ganhando prêmios e reconhecimento. Então, você tem, por exemplo, Daniel Munduruku ganhando o prêmio Jabuti, ou, se eu não me engano, foi o Ailton Krenak que ganhou um prêmio da Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, a literatura indígena, aos poucos, vem sendo reconhecida. Há também uma nova leitura da história. Enquanto os livros de história, por muito tempo, e até hoje tem muitos livros que fazem isso ainda, uma leitura que coloca a Europa como centro, né? Uma leitura da história que coloca o colonizador como o herói, como aquele que civilizou o Brasil e tudo mais. A literatura indígena vem como proposta de uma nova leitura. Então, a história vista pelo ponto de vista do indígena. E é um mercado emergente, então é promissor, vem tendo cada vez mais escritores, então vem aí construindo esse papel importante dentro do mercado editorial. Pode passar. Aliás, aquela é a Márcia Cambeba, tá? Eu fiz questão de colocar um livro, uma capa, pelo menos, né, do livro dela aí. Quais são os desafios e as oportunidades da literatura indígena? Então, em primeiro lugar, a falta de acesso. Ainda, como eu disse, há uma dificuldade dos livros chegarem ao público. Né? Muitas vezes, por questão de preconceito, né? Às vezes tem editoras que não querem publicar, né? Não acham interessante publicar autor indígena, ou então as pessoas mesmo que não compram, né? não prestigiam. É claro que aí isso tem que ser um trabalho feito através da educação. A educação tem esse papel também, né? De formar para o respeito e a valorização da diversidade étnica e racial do nosso país. Inclusive, no Ministério da Educação já tem uma política pública dentro do Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional do Livro Paradidático. Então, tem programas onde o governo federal, através do Ministério da Educação, adquire livros para distribuir às bibliotecas das escolas públicas. E já existem determinações do Ministério da Educação no sentido de que o Ministério da Educação é obrigado a adquirir livros de autores indígenas, de autores negros, né, de autoras, né, para democratizar nas escolas uma literatura que não tenha somente um foco no homem, no branco, né, de origem europeia. Não, mas que realmente haja nas escolas a valorização de uma literatura que reflete a diversidade de nosso povo brasileiro. Né? Então, já existem políticas públicas nesse sentido. Também nós vemos hoje a questão da visibilidade, da divulgação, é uma necessidade ainda fazer isso com cada vez mais intensidade, fortalecer as redes de apoio, de colaboração entre os autores, entre os editores, aí onde entra, por exemplo, a Livraria Maracá, foi uma iniciativa de fortalecimento dos autores indígenas. Pode passar. Que é importante, né, para preservar a memória, como eu já disse aqui em outro momento, também promover a diversidade linguística e o combate ao racismo. Vocês viram que eu mencionei alguns escritores, e aí, quando eu estava preparando esse material, eu encontrei uma autora. Eu pensei assim, gente, eu não coloquei ela aqui na lista, mas vou colocar alguma coisa dela no meio. Que é a Aurita Tabajara. Ela é uma escritora cearense. Eu conversava bastante com ela quando eu tinha mais frequência nas redes sociais. Depois eu perdi o contato dela, mas a Aurita Tabajara escreve cordel.
né, uma mulher indígena que escreve cordel. E aí os cordéis dela falam das culturas indígenas, falam das mulheres indígenas. Deixa eu ver se... Ah, não, aqui. Quer ver? Pode passar? Quer ver? Passa mais um. Deixa eu ver. Isso. Eu até trouxe um cordelzinho dela, né, como exemplo. Olha lá. Mãe é um anjo da guarda, que nasce para brilhar, que supera a ingratidão, sofre sem deixar de amar. Minha mãezinha querida orientou-me destemida a cantar, rezar, brincar. Né? E ela escreve muito assim sobre a infância dela na aldeia, aquilo que ela via as mulheres indígenas fazerem na aldeia. Então, ela escreve sobre o cotidiano, né, o contato com a natureza, que são temáticas bastante presentes na literatura indígena. Pode voltar um atrás, deixa eu ver. A questão do incentivo da lei que eu já mencionei aqui. Né? A Lei 11.645, eu falo que, ao mesmo tempo, foi um avanço e um absurdo. Nossa, mas como assim? Por que foi um avanço? Porque você tinha uma educação muito voltada para o europeu, para o colonizador. Então, foi um avanço ter uma lei que obrigue as escolas a falar de história e cultura indígena. Ótimo. Mas por que eu considero também um absurdo? Porque em um país tão diversificado como o nosso, e eu viro para os alunos, eu viro para os meus alunos e falo, o Brasil não tem só branco, o Brasil não tem só descendente de europeu. Então, por que foi preciso uma lei para que as escolas passem a fazer o que deveria ser óbvio? Né? Assim, no mundo ideal, deveria ser óbvio ensinar histórias e culturas indígenas, africanas, afro-brasileiras. Por quê? Porque é parte do nosso povo. Né? Então, nesse sentido, eu considero a lei também, claro, um avanço, óbvio, mas pensando por um determinado ponto de vista, não deixa de ser também um absurdo. Né? O governo tem que dizer que a escola tem que fazer o óbvio. Né? Mas, vida que segue, a lei está aí, tem que ser cumprida. Pode ir para frente, mais um. Aqui, para concluir, né, e aí com a foto do querido Ailton Krenak assumindo sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, a literatura indígena brasileira é um tesouro cultural. Né? Então, não é só a produção literária. Né? Estão lá produzindo literatura, ótimo, mas aquilo também é um caminho de resistência, é um caminho de luta, é um caminho de ressurgimento. Como eu disse em outro momento, são as vozes indígenas dizendo, estamos aqui, estamos vivos, somos fortes. E aí, pode passar para a última. Tinha uma última. Não, mas tudo bem. Tinha uma última, mas era só isso. Aí eu agradeço em Guarani, né, a Goidê, muito obrigado, e trazendo essa foto do dia que eu conheci o Ailton Krenak, lá em São João del Rei, foi uma experiência fantástica. Né? E aqui aproveito também, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu entro pouco, mas pode me achar lá. Né? E eu escrevo sobre história indígena, aproveitar e fazer um merchan do meu livro. Né? Este aqui só tem um. Tá? Então, quem não for esperto não leva. Eu escrevo sobre... Aliás, um capítulo é de minha autoria, né? Então somos vários autores falando sobre diferentes olhares na educação, e eu escrevo sobre ensino de história indígena. Apesar de eu focar na experiência histórica de Itanhandu, minha terra natal,
O que eu escrevo é voltado para todos os professores. É perfeitamente possível adaptar para várias realidades escolares. Só tem um, tá? R$40. Você vai me achar ali nas bandeiras, Brasil e Paraguai. Eu estarei lá. E esse aqui eu tenho só 3 ali. Esse aqui eu tenho só 3. Os 3 primeiros que chegarem garantem. Selo editorial Starling, inclusive. Ó. Também eu participo desse livro com um capítulo. Todos autores de Itanhandu ou de Passa Quatro, e nós escrevemos sobre globalização. No meu caso, o ensino de história indígena nas escolas numa perspectiva da globalização. Aí, quem quiser adquirir, R$40 este, R$40 este. Esse aqui eu só tenho esse na minha mão, tá? Por favor, eu quero me livrar dele passando para alguém. E esse aqui eu tenho só 3. Agradeço, peço desculpas aí pelos problemas técnicos, mas espero que tenham gostado. E espero que tenham ficado instigados a saber mais, a procurar mais. Né? Quem está no grupo da APSU no WhatsApp, eu estou lá também. Pelo WhatsApp eu entro com mais frequência. Então, aí quem quiser depois conversar comigo sobre literatura indígena, história indígena, estamos aí. Tá? Obrigado. Como é que é a saudação ali? Aguidê. Aguidê. Isso, vamos aproveitar. Eu trouxe aqui, inclusive, para fazer propaganda. Vamos aproveitar. Momento Merchan. Este livro aqui está disponível gratuitamente no site da Fundação Cultural de Varginha. Chama Cataguá nas Catanduvas. Cataguá era um nome dado aos grupos indígenas daqui de Varginha. Catanduvas foi o primeiro nome de Varginha. E eu escrevi esse livro em parceria com um amigo arqueólogo, o Otávio. E nós fizemos um levantamento histórico e arqueológico sobre a presença indígena em Varginha e na região, no entorno. Não tem como falar de Varginha sem falar da região toda, né? Então, quem quiser saber mais, quem está instigado, quem já conhece alguma coisa de história indígena, mas não sabe da nossa região, vai lá no site da Fundação Cultural. Este aqui é baixado gratuitamente.